Regenerados para servir. Hoje estaremos estudando a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios. Este é o livro que nós trataremos na lição de hoje. Esta carta de Paulo aos Efésios ela foi escrita enquanto ele estava preso em Roma. Ele havia feito 3 viagens missionárias e essas viagens duraram em torno de 12 anos, mais ou menos. Elas começaram no ano 46 e foram até o ano 57 da nossa era cristã. E 3 desses 12 anos em que Paulo fez essas viagens, ele passou na cidade de Éfeso. De 54 a 57 ele esteve lá. Foi 3 anos que morou lá. Não foi Paulo que fundou a igreja de Éfeso, e na sua segunda viagem missionária ele esteve ali, passou por ali rapidamente. Mas depois foi nela que ele se deteve mais tempo, começando a usar da sinagoga da cidade para fazer os seus ensinos, e depois foi para uma escola de um tal Tirano. Alguns estudiosos dizem que Paulo ensinava a palavra de 11 horas da manhã até às 4 da tarde. E esta carta ela é muito importante porque, além do tempo que Paulo passou ali em Éfeso, essa também era a segunda cidade mais importante do Império Romano naquela época. Essa carta aos Efésios foi uma carta assim muito impessoal. Ele a escreveu sem fazer remissões a pessoas amigas, Mas isso tem uma explicação, por que essa carta é diferente das outras. Porque ela tinha uma finalidade diferente também. Ela seria uma carta circular, Ela serviria para instruir outras igrejas, e por conta disso ele não destacava qualquer ação mais pessoal ou dirigia essa carta em agradecimentos a alguém. As outras foram assim, mas essa não, ela era bem genérica. Mas vamos ver um pouquinho da realidade da grande e importante cidade para entender o que se passava na cabeça dos seus habitantes, da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade da costa oeste da atual Turquia. O poeta Calímaco, em seu hino a Ártemis, disse que ela foi construída pelas Amazonas. As Amazonas eram mulheres, uma antiga nação de mulheres guerreiras, e segundo a tradição, elas que fundaram aquela cidade, que depois teve o nome de Éfeso. Estudiosos dizem que o primeiro santuário, ou têmeno, local sagrado para os gregos, foi construído na Idade do Bronze e foi erigido por essas Amazonas, para cultuar a deusa Ártemis. Somente depois, lá pelo século X a.C., que colonos gregos, os jônios, migraram do Peloponeso para lá, conquistaram o lugar e se assentaram ali no local e fizeram sobre a antiga cidade aquela que eles chamariam de Éfeso. Mas aqueles imigrantes jônios gregos, continuaram a venerar a deusa do lugar, a deusa Ártemis. E no século VII a.C., o templo que havia sido destruído por uma inundação do rio Caísto, um rio que passa pela cidade e deságua no mar, passa por Éfeso, ele transbordou e inundou o templo antigo. Então houve a sua reconstrução, que começou por volta de 550 a.C., quando o rei Creso, rei da Lídia, contratou o arquiteto de Creta, um cretense chamado Quercifrão, e o seu filho Metágenes, e eles foram contratados para refazer aquele templo. O projeto levou 10 anos para ser concluído. O templo ocupava 6.000 metros quadrados e tinha 115 metros de comprimento por 46 metros de largura. E esse foi supostamente o primeiro templo grego construído em mármore. Suas colunas elas tinham cerca de 13 metros de altura e ficavam em fileiras duplas,
que formavam uma ampla passagem, um corredor, né, cerimonial em torno da sala que abrigava a imagem da deusa Ártemis. 32 dessas colunas eram, segundo o historiador Plínio, decoradas por esculturas em relevo. Mas em 356 a.C., um tal de Heróstrato, um louco que queria se tornar famoso, ateou fogo nas vigas de madeira do telhado do templo e destruiu aquele belíssimo templo. E isso aconteceu no mesmo momento em que na Macedônia nascia Alexandre o Grande. Ele nasceu lá pelo dia 20 ou 21 de julho daquele mesmo ano. Plutarco disse que Ártemis não protegeu o seu templo daquele grande incêndio, pois estava muito preocupada com o nascimento de Alexandre. Por isso que ela não socorreu o seu templo, o seu edifício. Mais tarde, Alexandre, sabendo disso, Alexandre já o Grande, ele se ofereceu para pagar a reconstrução do templo. Mas os efésios, educada, mas firmemente, recusaram a oferta e somente reconstruíram o templo depois que Alexandre morreu, para também não suscitar ali qualquer problema, né, com ele. E fizeram a restauração com seus próprios recursos. Eles, os efésios, achavam que aquela deusa era somente deles, era somente a Ártemis dos efésios. Portanto, eram eles próprios que tinham que reconstruir o templo e com os seus próprios recursos, a fim de evitar uma ira daquela deusa. Mas o trabalho só começou no ano 323, né, antes de Cristo, e continuou por muitos anos. Mas mesmo demorando, o terceiro templo construído, né, para culto da deusa Ártemis, era maior do que o segundo. Ele tinha 137 metros de comprimento por 69 de largura e 18 de altura, com mais de 127 colunas. Foi então que Atenágoras de Atenas nomeou um tal de Endeu como escultor da imagem principal de culto à deusa Ártemis. E esse escultor fez aquela estátua toda em ébano, uma madeira muito preciosa que tem o cerne totalmente negro. Esta reconstrução sobreviveu por 600 anos. E ela aparece várias vezes nos primeiros relatos bíblicos, né, sobre Éfeso. Lá em Atos 19, 27, nós temos uma narrativa específica sobre esse templo, né? Temos uma descrição do que aconteceu com aqueles primeiros missionários cristãos que em Éfeso, né, encontraram um grande problema lá com os seus moradores e com o tal de Demétrio, né, sobre justamente o culto a Diana, que é a mesma Ártemis. Mas voltando, a cidade ela floresceu sob o controle da República de Roma. É ali que ela ganhou grande projeção, isso em 129 a.C. E durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império. Ela ficava apenas atrás de Roma, que era a capital do Império. O antigo geógrafo Estrabão, ele que viveu inclusive ali naqueles tempos de Cristo, né, faleceu acho que no ano 29, ele explicou que aquela cidade era o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia. Ele fez essa reflexão sobre a cidade. E arqueólogos descobriram lá uma inscrição também em pedra, né, em mármore, que dava a Éfeso como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia, para os irmãos terem ideia de que cidade era aquela. Ela era a quinta mais populosa cidade do Império. Ela tinha mais ou menos uns 250 mil habitantes na época de Paulo. É claro que Roma, sendo a capital, ela tinha 1,5 milhão de habitantes em Roma, mas Éfeso tinha 250 mil almas vivendo ali, fora as que passavam.
Lá estava a grandiosa biblioteca de Celso, a terceira maior biblioteca daquele tempo, daquela época. E também lá tinha um anfiteatro, um magnífico anfiteatro, capaz de abrigar 25 mil pessoas, uma coisa colossal. Mas a cidade ela era famosa mesmo por causa do templo da deusa Artemis, ou Diana, como os romanos a chamavam. Os gregos a chamavam de Ártemis. E ela era conhecida como aquele templo, né? Na verdade, o templo era reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Suas festividades, né? As festividades que ocorriam em homenagem à deusa Artemis, faziam multidões de outras nações, inclusive, irem a Éfeso assistir aquelas grandes procissões em que belas donzelas desfilavam em torno daquelas pessoas, os sacerdotes que carregavam a imagem da deusa pelas ruas no andor, enquanto as pessoas se curvavam diante da imagem, ou então se ajoelhavam e erguiam as mãos para adorá-la enquanto ela passava. Então isso era um chamamento muito grande. Também naquela cidade eram realizados uns jogos parecidos com os das Olimpíadas e alguns festivais pan-helênicos. Essa cidade foi destruída em 263 pelos godos, uma tribo germânica que invadiu a região. E apesar de ter sido destruída, ela foi reconstruída. Só que a importância dela foi caindo como centro comercial, porque o porto da cidade foi sendo assoreado pelas enchentes do rio Caístro, que deixava sedimentos que assoreou o porto. Então navios de maior porte já não podiam ancorar naquele porto e ela por isso foi perdendo a sua expressão. No ano 401 depois de Cristo, esse templo foi novamente destruído por uma multidão liderada por São João Crisóstomo, né? Ele invadiu a cidade e destruiu o templo. Mas o imperador romano Constantino I reconstruiu boa parte da cidade. Porém, um terremoto no ano 614 depois de Cristo destruiu tudo novamente. Hoje, as ruínas de Éfeso, descobertas por alguns arqueólogos austríacos, são uma atração turística, está lá para todos verem, internacionalmente conhecida. E em 2015 a Unesco colocou Éfeso na lista de bens que são considerados patrimônio da humanidade. Como vimos, Éfeso era um importante centro econômico na época de Paulo. A sua riqueza não era apenas material, havia uma riqueza extrapatrimonial ou imaterial. Nela se destacavam iniciativas culturais, como escolas filosóficas, inclusive magos, diversas manifestações religiosas, né? E, logicamente, né, o culto em torno a Artemis, a deusa do meio ambiente, né, conhecida, como falei, pelos romanos como Diana, a deusa da fertilidade, né, isso fazia daquele centro um centro material e imaterial. Como é comum em todas as cidades portuárias do Mediterrâneo, né, Éfeso acumulava ali em sua cultura tradições e traços religiosos de crenças orientais, religiões egípcias, gregas, romanas e até as próprias crenças judaicas. E no tempo de Paulo, Éfeso era uma das cidades onde o cristianismo mais se difundiu. Paulo e João Evangelista, eles pregaram naquela cidade, né? E lá provavelmente João escreveu o seu evangelho. E a igreja que havia em Éfeso, lá pelo fim do século I, ela é descrita no Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia, né? Lá ela tem uma direção de uma carta de um anjo às 7 igrejas da Ásia, Éfeso é uma delas. E nesse cenário se inseriam aqueles cristãos, né? Uma cidade de pessoas sábias, inteligentes, cultas, ricas, influentes, poderosas, né? E ao mesmo tempo ela era um centro de convergência
de diversas expressões intelectuais, assim como religiosas. Mas o que imperava ali, ou seja, dentro daquele politeísmo e também daquele poliintelectualismo, né, dominava, na verdade, era o culto à deusa mãe, à Diana dos Efésios. E podemos dizer que o cristianismo ali sofria forte influência desses traços múltiplos culturais e religiosos. E assim, nós podemos perceber que havia uma influência nessa igreja de pensamentos judaizantes, né, estabelecendo uma distorção doutrinária que poderia levar os efésios à prática de um sacramentalismo legalista conduzido pelo pensamento dos judeus conversos. Eles poderiam conduzir ainda, por causa dos seus traços, né, para um caminho como esse. Assim como poderiam se introduzir dentro da igreja figuras de veneração idólatra, né, na forma de uma imagem ou de um pensamento da existência de uma figura feminina, uma deusa que dividiria lugar com Cristo. Isso por conta daquele pensamento gentio, né, influenciado por tantas religiões pagãs. Os habitantes eram cheios disso. Então, diante dessa realidade, Paulo vem trazer esclarecimentos e ensinos que serviriam para fortalecer os alicerces da fé daqueles cristãos em Éfeso, afastando-os do legalismo e da idolatria e estabelecendo um modus vivendi compatível com a nova doutrina de Cristo. Como dissemos, esta é uma carta circular, né? Uma carta geral, que serviria não só para os Efésios, ela também serviria para alicerçar os fundamentos da fé cristã, tanto para a igreja de Éfeso, quanto para todas as demais igrejas da Ásia, e, por consequência, né, logicamente, para todas as igrejas de todos os tempos. Ela serve para nós hoje em dia. Então, assim, a unidade da fé consagra a existência dessa igreja que se apresenta como uma expressão de uma nova forma de vida individual e coletiva, né? De um novo povo, de uma nova sociedade de Deus para todos os tempos. E Paulo, então, conduz os seus ensinos nessa direção, né? Para uma direção que diz que nós somos regenerados para servir. E esse é o tópico da nossa lição. Nisto podemos, assim, obter algumas aplicações práticas para nossas vidas e para a vida da Igreja de Cristo. E o nosso comentarista, ele começa fazendo a seguinte aplicação, dentre outras. O primeiro ponto de nossa lição é uma nova vida em Cristo. O ensino de Paulo nesta carta tem um foco em apresentar a doutrina que é o alicerce da fé. A doutrina é o alicerce da fé. O fato de sermos escolhidos, como nos diz a carta dele, pelo Pai, isso nos traz como consequências bênçãos, tanto presentes, né, quanto futuras, tanto materiais quanto espirituais. E a primeira delas é a bênção de que tal eleição é concedida para nos tornarmos conforme Cristo. Esta condição de eleitos é um estímulo à santidade. E Paulo, lá no verso 12, nos diz que temos uma finalidade, sermos o louvor da sua glória, a glória de Deus, né? E a maior expressão visível desta glória, né, será destacada através de nossas obras, as obras que produzimos, nos frutos que produzimos de nossa fé. Paulo faz uma oração aqui em favor dos Efésios e ele pede que sejam cheios
de sabedoria e de revelação. Pede a Deus que os encha de sabedoria e revelação. E o objetivo desta sabedoria e desta revelação é para que eles próprios saibam qual é a esperança de sua vocação e quais as riquezas da glória que receberam. Né? Então temos aqui uma vocação, uma inclinação. Paulo nos diz que nós temos um dom, uma tendência, e esta vocação é de ser igual a Cristo. Paulo destaca que temos riquezas na glória da herança de Cristo, o qual nos fez também filhos de Deus por adoção, portanto somos herdeiros com ele. Não podemos esquecer disso, que somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, porque somos filhos por adoção. Paulo nos convida a compreender qual é a nossa condição atual. É a condição de vocacionados e de sermos como Cristo, né? E como ele, como Cristo, herdeiros de todas as coisas. E por isso já abençoados com todas as bênçãos celestiais nos lugares espirituais. Assim, nossa vida é uma nova vida. E viver em novidade de vida é o mesmo que repetir aquilo que Paulo disse lá em Gálatas 2:20. Vamos lembrar o que Paulo disse. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já não é necessário praticarmos as obras da lei, como os judaizantes diziam, né? Porque pela graça fomos salvos. E nem tampouco devemos nos prender a determinadas práticas rituais, ou estabelecer imagens, ou construir templos, pois agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é o Filho de Deus. Isso, nós somos o templo do seu Espírito Santo. Então, aquelas coisas de um grande templo, pode esquecer, de uma deusa de mármore, não pode esquecer. Somos diferentes e mais grandiosos que tudo isso em Cristo Jesus. E, por isso, nossas obras hão de comprovar esta novidade de vida. Um outro aspecto de destaque nesta epístola, para que nós possamos aplicar aos dias de hoje, né, é sobre o segundo tópico de nossa lição, nossa condição natural. Paulo também nos chama a identificarmos algumas coisas dentro de nós que fazem separação entre nós e Deus. Aqui Paulo nos destaca a nossa situação atual espiritual, né, a de mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Isaías 59, 2, encontramos que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, a nossa condição natural faz existir um abismo entre nós e Deus. Essa é uma condição de quem não tem a Jesus. Um exemplo semelhante foi utilizado por Jesus, por Cristo, naquela parábola do rico e Lázaro. O rico olhava para Lázaro no seio de Abraão, lá no céu, né? Enquanto ele mesmo padecia num lugar de tormento. Então ele pede para que Lázaro vá até seus irmãos e conte a eles como eram as coisas depois da morte. Mas a resposta que ele recebe é de que existe um grande abismo entre eles, entre uns e outros. Paulo então adiciona outra característica a essa nossa condição natural de afastados de Deus, que além de sermos mortos em nossos delitos e pecados que criam um abismo entre nós e o Pai, também somos o quê? Escravos do pecado. Ou seja, quem obedece ao pecado, né, é servo do pecado. Né? Enquanto não aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, estamos debaixo de outro senhorio. O homem pensa que é senhor de si mesmo, mas não é. Ele sempre servirá a alguém. Ele foi criado
para o quê? Para o louvor da glória de Deus, né? O seu Criador, né? O Criador do homem, o seu Senhor, Senhor de toda a humanidade. Mas o homem caiu e rompeu com este senhorio, fugiu da casa e agora é escravo de outro senhor, o pecado. Em Gênesis 6,5 vemos aquela narrativa bíblica em que Deus afirma que a inclinação do homem é para o mal, né? O seu pensamento só verte para o mal. E Paulo afirma em Romanos, conhecida a passagem de Romanos 3,23, que todos pecaram e por isso estão destituídos do quê? Da glória de Deus. O que é isso? Isso significa que o homem, ao pecar, ele acrescenta um abismo entre ele e Deus. E como todos pecaram, existe esse abismo. E, portanto, ele perdeu a sua glória de homem, criado ao quê? À imagem e semelhança de seu Deus, de seu antigo Senhor, tornando-se agora o quê? Solitário, egocêntrico, sem conhecimento e até sem vida espiritual. Sua anterior vocação para o louvor da glória de Deus foi abandonada, perdida. E agora ele busca em vão a sua própria glória e o seu próprio louvor, conseguindo apenas o quê? Morte e extinção de qualquer perspectiva de glória presente ou vindoura, né? Ele engana-se a si mesmo, né? Enganando-se por algumas vitórias e sucessos passageiros, ou mesmo se destruindo, né? Se autoconsumindo para alcançar o sucesso, que às vezes é até alcançado, mas que é efêmero e tão passageiro quanto a própria vida. Então até a sua inteligência foi afetada, né? Diminuída, alterada, tornando-o o quê? Ciente de perceber que a realidade de sua impotência e eficacidade de vida o faz um ser, o quê? Inoperante, sem razão de existir. Então, não existe outra consequência, não existe outra consequência para o homem natural que não seja o quê? A morte espiritual, né? Além da morte física, né? Por estar sujeito ao pecado. Então, perdeu a sua razão de existir. Mas a história da humanidade revela que Deus sempre nos dá uma esperança. Ele traz uma providência divina para nos dar uma chance de mudar o rumo dessas coisas. Ele faz uma intervenção na história. O Criador, ele mesmo atua na história, tentando nos dar o quê? Uma chance que mude essa história de perdição do homem. E essa é a aplicação do nosso terceiro tema. Deus muda a história. E muda mesmo. Deus não faz a história, mas ele atua nela. Embora mortos espiritualmente nossos delitos e pecados, e também vivos materialmente, somos escravos do pecado, né? O que nos torna o que? Mortos espirituais. Deus, em vendo tal situação, ele quer mudar a história do homem. Por quê? Porque ele tem um intento de salvar o homem. Deus quer dar uma chance ao homem e intervém na história para que isso aconteça. Mas vem essa pergunta, mas por que Deus quer mudar a história do homem? Por quê? Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer resgatar esse ser morto e escravizado do mal para voltar a ser aquilo para o qual foi criado. Paulo responde, então, dizendo o porquê Deus nos dá uma chance. Lá no capítulo 2, verso 4, ele diz, porque é rico em misericórdia e nos amou com grande amor, né? Este é o motivo. Paulo, então, nos traz a ideia de que a salvação é o ponto da riqueza da graça de Deus. É interessante aqui a gente falar sobre a graça, né? A graça é um substantivo feminino, oriundo de um termo latim, gracia, que significa benevolência, mercê, estima, ou um favor que se dispensa ou até que se recebe. A palavra graça em hebraico é chesed. Algumas vezes ela aparece como shen. A palavra shen, graça em hebraico, é composta pelas letras shet e nun.
A letra Shet significa cercado, projeção. E a letra Nun representa vida. Então a palavra Shen é uma junção da letra Shen com a letra Nun, que formam uma frase. Aquilo que protege sua vida. Graça a isso, aquilo que protege a sua vida. No texto grego, que aparece 170 vezes, vem como charis. Em grego, graça é charis, e denota muitos predicados de uma ação dispensada, e pode ser até interpretada com o sentido de dispensa de um presente, né? de uma liberalidade, de uma graciosidade, um donativo, uma expressão de generosidade, independente de qualquer mérito que o outro tenha, né? Por isso, resumida, ela nos chega com a seguinte significância: graça é um favor imerecido. Ora, se Deus, em sua misericórdia, nos dispensa uma alternativa para nos religarmos a Ele, né? Mas por conta de sua perfeição não pode simplesmente nos presentear com a salvação por termos cometido um delito, né? Então ele não pode, vamos dizer assim, chancelar os nossos pecados nos dando um prêmio porque somos mortos no pecado, né? Ele não pode nos livrar se não queremos nos libertar da escravidão do pecado. Então, por uma questão de justiça, para que ele não fosse injusto, né, ele não vai premiar o perdedor, ele vai premiar o vencedor. Quem é que venceu a morte? Cristo. E através dele, então ele providencia um meio de alterar a história de destruição automática do homem, da minha vida, da sua vida, né, e concede um justo pagamento por seus erros. E ao mesmo tempo, criando, então, com a sua ação, ele cria uma ponte sobre esse abismo do pecado e constrói um caminho verdadeiro de vida para que então o homem possa retornar ao seu propósito original, à sua vocação inicial, né? E volte a ser a criatura que foi criada para ser o louvor e a glória, o louvor da glória de Deus. Este caminho, esta verdade, esta vida está em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele fez a ponte entre o abismo. Ele muda a história por meio de sua graça, desse favor imerecido. Ele muda o homem e muda o universo. Essa doutrina tem que ser entendida, mesmo em meio a muitos deuses, em meio a muitas religiões, muitas filosofias, muitas ciências e em meio até a muitas ideologias, né? Nos salvamos porque Deus quer. Ele adicionou Cristo nessa história porque nos amou. Não porque nós merecemos a salvação, mas porque, sendo nós ainda pecadores, nos amou primeiro. E adicionou Jesus para se sacrificar por nós e pagar o preço que a justiça exigia. Graça é isso, é nos fazer um favor sem que nós mereçamos tal favor. É nos dar uma chance sem merecermos. É estender a mão, ainda que a nossa esteja encolhida. Não é porque merecemos, é porque Ele nos ama. E nos ama muito que podemos ter acesso à salvação por Cristo Jesus. Ele deseja mudar a nossa história de morte e de escravidão no pecado. Mas essa mudança radical, ela também existe para um outro propósito, né? E um propósito aqui na Terra, pois trata agora o quarto tópico de nossa lição deste propósito. Salvos para abençoar. Este é o quarto ponto de nossa lição. Paulo compara os efésios, pede para que eles comparem, aliás, né, o seu estado anterior, de perdidos, para o estado atual, e os convoca a viver o quê? Dignamente diante desse status quo que agora estão. E
compreendam a graça que a eles foi dispensada por Deus, de forma que Paulo destaca essa diferença entre o antes e o depois, entre o anteriormente mortos em seus delitos e pecados e escravos do pecado, e o depois vivos para Cristo, para viver o que? Em santidade de vida. Este é o objeto da doutrina de Paulo, porque ele destaca que antes éramos separados de Deus e agora somos reconciliados por Deus. E tal reconciliação paga por um alto preço, né, nos faz membros da comunidade dos nascidos de novo. E esses são o edifício que Cristo está construindo e que ele mesmo é a base, o fundamento, o alicerce, a pedra de esquina, expressão muito usada naquela época, né? Então, uma coisa muito interessante é a alusão que Paulo faz a Cristo, afirmando que ele é a nossa paz. Mas paz com quem? Né? Paz com Deus. Paz não é somente ausência de guerra, é prazer. A lei era a insígnia da inimizade do homem com Deus. Né? Era o registro das lembranças das muitas transgressões do homem e as penas que deveriam pagar para serem justificados. Mas Cristo veio dar novamente amizade, trazer novamente a amizade perdida. E não somente entre Deus e os seus, mas também, que eram os judeus, mas também com os gentios. Né? Sua obra é universal e não apenas local. Ele não é xenófobo. E agora ainda nos torna o quê? Novas criaturas. E essa novidade nos incita a nos despojarmos das coisas velhas, daquele velho homem, né? Do homem efésio, vamos dizer assim, né? Do homem pagão, do homem que achava que podia se justificar pelas obras da lei, do homem judeu, né? Ou do pagão que poderia se justificar pelo conhecimento das coisas, né? Mas agora nós somos livres da lei e dos delitos, dos pecados também. Ele é um canal de bênção para todos e por isso nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E por conta disso, e de acordo com a vocação para sermos o louvor da glória de Deus, que não sejamos somente abençoados, mas também abençoadores. Por isso que Jesus usa aquela expressão sal na terra, ou sal da terra, e luz no mundo, ou luz do mundo, imitadores de Cristo, como Paulo disse, edifício de Deus. Né? Concluindo, a epístola de Paulo, ela nos convoca, por sermos novas criaturas em Cristo, a conhecer o fundamento da nossa fé, da nossa doutrina, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Também nos chama a reconhecer que, sem a graça de Deus, continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus. Portanto, somos chamados a viver como Cristo. Para o quê? Para evangelizar o mundo e edificar o templo do seu corpo, o edifício que ele vem construindo ao longo dos séculos. Então é maravilhoso nós sabermos que fomos regenerados para servir. Regenerados para servir a Deus, para sermos o louvor da sua glória. Regenerados para sermos o quê? Salvos e agora gozarmos das heranças que temos em Cristo Jesus, porque nos tornamos filhos de Deus, filhos por adoção, mediante a sua graça dispensada pela morte do seu Filho, que pagou pelos nossos pecados e nos justificou. Né? Regenerados para servir uns aos outros, através da sua igreja, produzindo frutos dignos daqueles que são chamados filhos de Deus, irmãos de Cristo, imitadores de Jesus, que possamos então cumprir essa nossa vocação de sermos então o objeto da glória, do louvor, da glória de Deus. Finalizamos então e aguardamos a próxima lição. Até lá.